São 7h33. A jornalista e escritora Jussara Voz é a convidada do T-News hoje no estúdio e ela veio para falar sobre o livro Juro que Comi. Bom dia, seja Bom, bem-vinda. bom dia, Roberta. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo aceitar o nosso convite. E eu vou fazer a pergunta que provavelmente todo mundo já te fez de cara, né? Porque os títulos chamam muita atenção. O que quer dizer esse título? Porque juro que comi. Então, foi uma sacada, né? Que eu achei, que eu gostei, afinal, da Juliet, que é da Escola de Escrita, Juliet Funk, porque quando fui fazer um curso de escrita criativa, e ela olhou as colunas, né, que eu tive por algum tempo na Gazeta, comecei na Ideias com o Fábio Campana, e aí ela disse, mas todo mundo brinca com você, eu tinha comentado que você come pouco, mas que você não engorda, como é que é isso? E aí ela, né, sugeriu isso, então juro que comi. Quem é que jura que comeu? Ficou meio uma biografia, então por isso que eu acho que demorei muito Que para. legal, porque dá vários sentidos, né? Quando eu Sim. vi o título, sabe o que eu pensei? Que Hum. você comeu iguarias muito diferentes, que você tem que É, jurar que você comeu aquilo. um pouquinho foi, apesar de eu não ter ido ainda para a Ásia, que eu acho que lá é um pouquinho mais punk, Eu acho que é digamos, uma né? outra etapa, né? É. Então ficou, e também além do quem é que comeu, quem é que jura que comeu, por que comeu e onde comeu, que daí entram as crônicas. Legal, é um guia, né, pelo que eu li, que foi feito, não li o livro ainda, li só a resenha, mas que foi feito depois de várias viagens e experiências gastronômicas que você teve pelo mundo. Queria que você contasse como é que você fez esse trabalho. Então, quando eu acho que eu sou bem ruim de datas, Eu também mas sou. mais de 20 anos, mais ou menos, eu estava pensando no futuro, né? O que, que eu queria para o futuro. Eu gostava de escrever, escrevia, né, como jornalista, mas não queria mais assessoria de imprensa, que era assim a minha última atividade, mais ou menos nessa faixa de 50 anos por ali. E eu fiquei na dúvida entre gastronomia e arquitetura, artes, que é outra área que eu gosto. Mas alguma coisa me chamou na gastronomia e talvez o fato de assim a comida ser muito importante na minha casa. A gente era uma casa de mulheres que cozinhavam muito bem, que tinha galinha solta no quintal, Olha, apesar de eu sempre comer pouco. com certeza uns temperinhos plantados. Com certeza, uma horta ali. E aí eu disse, bom, acho que a gastronomia me chamou. Estava abrindo um portal e os blogs estavam começando naquela época. E aí eu fui no portal, no lançamento, no dia da inauguração, e me falaram, eu perguntei, mas ninguém vai escrever sobre gastronomia? Ah, você. Mas tem que escrever todos os dias, tem que escrever sábado e domingo, e eu me assustei porque gosto de fazer as coisas com muita dedicação. Eu falei, ai, não sei o que que é isso, como que é blog, né? Como é que eu vou escrever todo dia, se eu não puder? Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu acabei não aceitando o convite do portal. E um mês depois eu abri um blog com o meu nome mesmo e comecei ali essa loucura que foi entrar na gastronomia, que é uma área que transforma mesmo. Quantos lugares você visitou? Você fez esse cálculo? Então, aí nessa caminhada eu percebi que, bom, as pessoas pediam receitas e eu tinha que apurar meu paladar, né? E você forma o paladar comendo. Então, eu descobri também, junto com os blogs, que haviam congressos de gastronomia. Falei, nossa, tem congresso de gastronomia? E aí tinha o primeiro aqui em São Paulo, da Prazeres da Mesa, mas tinha pelo mundo e principalmente na Espanha. Então, eu ainda trabalhava em assessoria de imprensa, né? O blog era um extra. Então, férias, feriados curtos, eu comecei a ir para esses congressos e conhecer essa gastronomia que estava surgindo no mundo pela Espanha, né? Então, a Espanha tinha uma revolução que começou com o Ferran Adrià, no restaurante El Bulli,
E ali aquilo foi me abrindo cada vez mais, né, esse universo da gastronomia. Então, no livro tem uma seleção do que eu achei melhor, né. Então tem um pouco mais de 100 restaurantes, mas não são só restaurantes, às vezes um lugar de especiarias, que serve um sanduíche, ou que tem algumas coisas de embutidos, ou de especialidades do lugar, né. Mas que Então, te chamou a atenção. sim, que me chamou a atenção. Eu estou falando isso e lembrando de uma mercearia em Barcelona, pequenininha, que quando abre já tem uma filinha, assim, que você vê que são locais que vão ali comer alguma coisa na hora do almoço, mas também muito japonês, muito oriental. E aí, quando eu entro ali, só tem, assim, conservas, vermutes, e eles fazem os sanduíches, colocam ali numa vitrine pequenininha, você fica de pé. Mas é um lugar que tem, assim, você pode imaginar, muita coisa diferente em conserva, em peixes maturados, defumados, muito legal, muito legal. Então, eu ainda brinco numa ali dos textos que eu digo, um banquete não precisa ser, né, assim, no restaurante com toalha de linho. Não, um banquete é aquele momento de uma refeição preparada com carinho e com qualidade, Que né. legal. Você falou, o paladar se faz comendo, com certeza, né, assim como os outros sentidos, né, a gente vai refinando a audição, ouvindo boas músicas e cada vez tendo um senso crítico maior com relação a isso, a mesma coisa acontece com a leitura e com o paladar, né. Você, tem faz essa comparação, de lugares que você visitou, pratos que você experimentou e que depois de anos de refinamento tem outro sabor? Você sente essa diferença, do começo até hoje, de todo esse processo que você passou aí de Hum, comer prestando atenção, né, uhum. apreciando mesmo a gastronomia? É, é como você falou mesmo, quando a gente presta atenção e quando você repete, né, porque nós não somos experts, não nascemos, né, sabendo. Então, quanto mais você repete, quanto mais você presta atenção em qualquer das áreas, né, que você citou, isso vai refinando e você vai realmente, percebendo aonde que está o sabor, aonde que está o refinamento, assim, né, por exemplo, quem que escreve melhor, né, como escrever melhor, que foi o que eu procurei ali no começo quando eu fui fazer o curso de escrita, apesar de já escrever, de já ter algumas colunas inclusive. Mas, você refina isso. Mas eu viajei bastante aqui, me perdi um pouco, Então, eu você queria falando em viajar, eu queria saber quantos lugares você visitou no mundo. Você viajou, para outros países também, não só no Brasil, mas eu queria saber, assim, quais foram os principais lugares que você destinos que você, colocou com esse objetivo, né, tá. de fazer esse tour Tá, gastronômico? de refinar o paladar É, também, né. Então eu fui para a Espanha primeiro, porque a Espanha tinha essa revolução, eu deixei, Itália e França de lado e explico depois por quê. chama atenção. E depois eu fui, percebendo, porque eu também acho que tudo que a gente faz, a gente precisa ter um objetivo maior, né. Então não era só comer, não era só refinar meu paladar, mas era contar isso para que outras pessoas pudessem aproveitar, mas também entender o que está por trás disso, né, o que faz a comida ou o que representa a comida na nossa vida. Então, por exemplo, foi Peru. Eu falei: "Como que o Peru está fazendo uma revolução?". Eles são parecidos, porque a Espanha, claro, um país mais desenvolvido, está ali na Europa, mas o Peru está aqui na América e está revolucionando o país, quer dizer, vira um destino gastronômico, porque antes a gente ia para as pessoas viajavam até o Peru para ir para Machu Picchu, Sim. e passavam por Lima, ia para Machu Picchu, voltava e ia embora. Mais ou menos como fazia aqui Paraná. Vem para Foz do Iguaçu, visita as cataratas e vai embora, come na Argentina e vai embora, É verdade. né. Então isso me chamou a atenção e eu fui ver o que o Peru estava fazendo, que era uma revolução também, que é uma história linda,
e sempre tem alguém à frente, né? Então lá era Gaston Acúrio, que se formou na França, que casou com uma francesa, volta para o país, começa a servir uma comida francesa de alta gastronomia, com foie gras, com especiarias, e aí vê que, mas não é a realidade do país, né? Quem chega para trabalhar no restaurante dele, além de não ter uma formação boa, técnica, precisa, às vezes não nem come direito, né. Então com isso ele começou e tinha o problema ali também de terrorismo, então as pessoas fugiam, né, das suas cidades, e ele vai ali na educação das pessoas, dos jovens, e muda, e olha para o seu território. Então isso me chamou a atenção e eu propus para o nosso governo aqui um projeto que chamou Gastronomia Paraná, e foi durante uns 7 anos, que era para justamente isso, a gente mudar aqui a nossa gastronomia. O que que é mudar? Não copiar. Tudo bem que a Não gente ficar reproduzindo, é, criar algo, né? criar olhando para o seu quintal, né? O que que a gente tem aqui? Qual é a nossa história, afinal, da onde a gente veio? Por que que a gente acha que o barreado, tá bom o barreado, mas o barreado fica meio ali, né? Por que que a gente não tem esse orgulho da nossa história? E quando você, por exemplo, quando me perguntam, mas o que que é uma comida boa? Uma comida boa você tem que saber preparar e tal, mas o mais importante é a qualidade. O que que é a qualidade? É você conhecer quem plantou, é você conhecer da onde veio. Ingredientes, né? Ingredientes. Você vê, né? A gente tem falado o ano inteiro da Manu, né, Bufara? Porque foi premiada e se destacou mundialmente aí, com uma pegada que é exatamente essa, né? De fazer o cardápio conforme a estação, de usar insumos, ingredientes de produtores locais e que sejam os produtos locais, né? A gente não precisa buscar lá na Europa os ingredientes para produzir. A gente tem uma terra rica aqui, tem todo tipo de oferta de proteína, vegetais, frutas, então é uma lógica que muda, né? E que é muito interessante fazer essa conexão aí com o Peru. Mas eu fiquei curiosa para saber o seguinte: o que que se come no Peru? Quais são os pratos lá? Então, é claro que a revolução deles, por exemplo, a meta dele foi deixar o ceviche, né, que é o prato mais popular, tão conhecido quanto o sushi. E eles conseguiram isso, né? E conseguiram como? Então ele pega uma receita que era muito simples, que é muito simples, né? Mas quando você usa ali o peixe fresco, pouca intervenção, aquilo é de uma delicadeza e de um sabor que você quer repetir e E começa. ao contrário do sushi, a gente consegue fazer. Se for tentar fazer o sushi sem um curso específico, vai ficar uma porcaria. Mas o ceviche a gente consegue acertar, não consegue? Exatamente. Mas você veja, do sushi, o sashimi, por exemplo, se você tiver peixe fresco e bom, você só aprender a cortar e ter ali um wasabi, né, que é o temperinho básico, e pronto, aí você consegue. É, Já fazer o arroz é mais é mais difícil mesmo. difícil. E montar E principalmente os montar, rolinhos, né? principalmente, apesar de ter forminha, né, para Ah, montar. é verdade. Tudo vai sendo facilitado, né? Mas aí eu fui, Peru, México também, e também era outra pessoa no México que estava mexendo com as raízes do local, né, e divulgando isso, falando para o mundo, olha, aqui a gente tem, essa aqui é a nossa história, aqui a gente tem esses E nossa, que ingredientes. gastronomia rica, né, a do México. Quantas coisas gostosas se faz lá, né? E assustadoras também, Ah, né, é? porque lá eles comem as larvas, eles comem formigas, então isso eu juro que comi, Você comeu? comi, E aí, que e é tal? é muito bom. E assim, na primeira vez que eu fui, foi um pouquinho difícil, porque a gente tem preconceito, né. Eu também comento sobre isso, porque para você, ainda, né, pensando na formação do paladar, você não pode ter preconceito e você não pode dizer eu não gosto. Quando me perguntam, o que que você não gosta ou o que que eu gosto, eu digo, eu não gosto da comida ruim. E eu gosto do que é bem feito, do que é bom. Que até eu aprendi com o Alberto Adrià, que é um dos gênios da gastronomia internacional, que é irmão do Ferran Adrià, do El Bulli, que ele diz: só existe 2 tipos de comida, a boa
e a ruim. Ponto. É isso. Ponto. É isso. Então, não tem nada. Mas aí, na primeira vez no México, é difícil para a gente comer, né? Ver aquela larva ali grande, enfim. Ela é torradinha, eles fazem de várias maneiras, né? Mas para nós é difícil. Então, ali eu comi, mas foi pouquinho. E na terceira vez é que foi da melhor forma, porque eu estou no nome do Gaston e agora não estou lembrando o nome do chefe ali do Peru, mas ele serviu para uma mesa de jornalistas eh, todos os bichos, os insetos, as larvas, tudo, mas sem falar. E ali na comida, então num molho, num creme, num pão, num Você não sabia sanduíche, se na era uma tortilha, castanha ou se era um bicho. na tortilha, enfim. E depois que nós comemos e que estava tudo maravilhoso, ele trouxe os bichos em taxidermia, assim, com um vidrinho, né, para mostrar, olha, você comeu isso, o nome do bicho, do inseto, enfim. Ai, ai, ai. E aí já era tarde, porque você já tinha comido, Já estava feito. já estava feito. São 7h50, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para o intervalo e a gente já volta para continuar a conversa. São 7h52. Eu estou conversando com a jornalista e escritora Jussara Voz, que é autora do livro Juro que Comi. Ela está falando sobre o livro aqui, sobre as aventuras gastronômicas pelo mundo. Queria saber o seguinte, não sei se você vai ter em mente aí de forma fácil, mas assim, se fosse fazer um top aí, das melhores comidas que você já experimentou, você consegue de cara enumerar? Das melhores, assim, quando você perguntou, já me veio um restaurante que fica no País Basco, que é um assador, e Assador Etxebarri é o nome, e ele consegue trabalhar a brasa com uma técnica que deixa muito delicado, na verdade, né? Então, o prato sempre tem poucos ingredientes e o que predomina ali é o sabor. Então, ele faz até caviar na brasa, quando Nossa, é época. Ele tem grelhas de todos os formatos e tamanhos. E então ali a gente consegue ver essa delicadeza, né? Que é uma coisa assim tão tênue, né? Parece um fiozinho assim. Que diferença tem, né? A comida. O que que faz uma comida especial? Na verdade, a gente volta a falar do ingrediente, da qualidade ali, da proximidade, mas dessa técnica, né? Então, ali, enfim, até a carne eu já fui vegetariana quando jovenzinha, e depois é claro que eu deixei isso totalmente de lado, mas eu como pouca carne, mas assim, você comer um pedaço de carne que que o animal foi bem criado, que foi criado solto, que não teve muito medicamento ou apenas o necessário, e daí você fazer aquela carne com uma técnica que não roube nada, né, não tire nada dali, daquele daquela proteína, enfim, então aquele pedaço te satisfaz, né, você não precisa não precisa comer. se empanturrar, né? Exatamente. Falando em empanturrar, você falou já no começo, né, da grande importância que para você tem o ato de comer, né, a alimentação em si, né, qual é a importância que você vê de valorizar isso e a ensinar as pessoas a apreciarem o sabor das coisas, a gastronomia, num contexto em que as pessoas cozinham cada vez menos e comem cada vez pior, né, com muitos ultraprocessados, esse tipo de alimento? Isso tem até um outro projeto meu que chama Letras à Mesa, que é uma tentativa também de fazer com que a pessoa pense no ato de comer, né. Então, o que que é esse Letras à Mesa? Eu seleciono textos de literatura de livros que não são de culinária ou de gastronomia, mas que falem de comida. E nesse texto eu procuro, deixar, esse ato mais lúdico
para que a pessoa possa pensar no que ela está comendo, porque dali, desse texto, sai a comida servida, né? É um jantar literário. Olha que legal. Mas não, eu tô apaixonada por ele, porque te dá essa consciência, né? Então a gente precisa, como tudo na vida, pensar antes, né? Antes de consumir qualquer Antes e coisa. durante, né? E durante, né? Não comer no piloto automático, né? Porque é isso que é o principal, né? De às vezes exagerar na quantidade, de não fazer as escolhas corretas dos alimentos, é o colocar para dentro no piloto automático, olhando o celular, vendo televisão. O durante também é importante, né? Não, com certeza, porque se você pensa no ato, porque veja que engraçado, quando eu comecei o Gastronomia Paraná, que eu levei para Paraná Turismo na época, uma pessoa que me acompanhava no projeto, né? Um dia nós estávamos jantando e ela olhou para mim e olhou para o meu prato e falou: "Você não está comendo?" Eu falei: não tô. Por que não tá bom? Eu falei: "Você achou bom?" Ela falou: "Não." Ela não achou bom, não estava boa aquela comida, mas ela estava comendo. Então é isso, a gente acaba Bota para não. dentro e pronto, né? Exatamente, é mais uma função, né? A função aqui, eu não vou passar fome, eu vou comer. E você come e não presta atenção no que você está comendo, né? Então é isso, eu acho que esses anos aí, esses 20 anos mais ou menos, que eu olhei para esse ramo, né, o que nos alimenta e o que é vital para nós, e eu vejo a importância de você prestar atenção no que você está fazendo, seja em tudo, né? Por exemplo, se você vai entrevistar alguém, você está prestando atenção. Então, por que não prestar atenção no que você está comendo? É bom aquilo? Quem é que fez? Como que fez? E a indústria entrou pela sociedade de consumo, pelo capitalismo, então você não pensa no ato de comer, você vai comendo, é o que você falou, você come ali, daí abrir um pacote é muito mais fácil, mas isso vai ter uma consequência na tua saúde, queira você ou não, Isso isso. e no bem-estar também. Antes da gente fechar, ficou uma coisa para trás aí, que eu quero que você. Por que você não foi para a Itália e para a França? Não, eu fui Você depois, fui pedir desculpas. Eu falei, gente, como, né, deixar a França de lado? Como achar que só a Espanha? Porque esses chefes que eu comentei, eles começaram uma revolução na Espanha que era você olhar para o território. Foi daí que eu também entendi que a gente aqui no Paraná, nós precisávamos de um projeto que olhasse para o seu território, para os seus produtores, para os seus cozinheiros e que valorizasse isso, né? Então, é claro que eu fui com mil desculpas, mas a França, você veja, a França e todos os outros países acabaram ficando para trás da Espanha no momento. Olha só. Né? Depois eles recuperaram, óbvio, porque eles têm uma história maravilhosa na gastronomia, né? Mas eu Claro. falo isso um pouquinho no livro ali. Muito legal. São 7h59. A gente vai encerrando a entrevista com a jornalista e escritora Jussara Voz. O livro se chama Juro que Comi. A gente depois coloca lá no Instagram a foto dele, a foto com ela, a foto do livro e também as informações de como faz para você adquirir o livro. Muito obrigada pela entrevista. É um prazer. Um bom fim de semana, né? Ainda não é o fim de semana mesmo, mas está acabando a semana. Obrigada. Exatamente. Eu que agradeço.